all my ideas. Olá a todos, espero que estejam prontos para conhecer a novidade das Overlock da Bernet. Nós vamos apresentar-vos a B64. Como podem ver, é esta máquina aqui à minha frente. É uma novidade da Bernet, é algo inovador, tem muitas funções que vocês vão adorar, especialmente quem tem algumas dificuldades com corticoses e normalmente acha uma dor de cabeça ter uma corticose. Esta máquina é dedicada a vocês. Vamos mostrar detalhadamente todos os detalhes da máquina, funções, vamos também mostrar alguns pontos da máquina de como é que podem trabalhar com ela. Vocês não percam, vamos falar sobre isso tudo. Então vamos iniciar com visualmente a máquina. Vocês podem ver que a máquina é muito parecida com as máquinas que nós já temos, a B44, B42 e B48. São as nossas corticose da Bernet. Como podem ver, a máquina tem um design super clean, é maior do que as nossas B40 e como podem ver também anda na mesma gama, por assim dizer. É uma máquina topo de gama das Bernet Overlock. As primeiras coisas que vocês vão notar nela é a possibilidade de terem muito mais área de trabalho. A primeira coisa que vão conseguir ver é que normalmente as máquinas de corticose comuns no mercado têm muita dificuldade em ter espaço aqui no centro entre a agulha e o braço da máquina, por assim dizer. No caso desta, vocês têm muito espaço, têm também bastante luz, porque tendo espaço nós conseguimos colocar mais LEDs na máquina, o que permite que vocês consigam ter mais visibilidade quando trabalham com tecidos mais escuros. Quem trabalha durante a noite, quem gosta de trabalhar durante a noite, vai ter uma máquina com mais iluminação e não vai vos cansar tanto a vista. Para além disso, como eu disse, é uma máquina com bastante espaço e é uma das funções que mais vocês vão gostar mais na máquina, é a quantidade de espaço que ela tem. Como podem ver, ela visualmente parece normal, uma máquina de overlock normal, mas nós podemos retirar esta parte aqui e torná-la uma máquina de braço livre, o que é perfeito para quem gosta de cozer punhos, punhos de calças, gosta de fazer colarinhos. Normalmente é uma tarefa que é algo difícil de fazer numa corticose e com esta máquina vai ser espetacular porque conseguem literalmente colocar tudo o tubular à volta, ir cozendo à volta do tubular sem terem de andar às voltas para conseguir cozer a peça toda e ficar bem e perfeita. Também não dá só para tirarmos a pecinha, claro que dá para nós mantermos e fazermos dela uma máquina de corticose normal, mas também tem uma mesa, que é esta mesa aqui, que vos permite ter mais espaço quando estão a trabalhar. Ora, então vamos lá aqui só tentar colocá-la. Ok? E como podem ver, ficam com uma área enorme, o que não é normal também nas corticoses, por assim dizer, nas corticoses mais comuns, mais simples, não é normal ver-se uma mesa assim tão grande e muito menos nas nossas Bernets, é algo que também é novidade ter uma mesa tão ampla. Isto permite-vos, para quem gosta de trabalhar em projetos amplos, que gosta de projetos largos, por muitas das vezes é difícil de apoiar o trabalho e ter alguma estabilidade quando estão a trabalhar, tendo só a área pequena da corticose. E tendo esta mesa vocês têm mais apoio e conseguem mais facilmente criar a peça, por assim dizer, e conseguirem ter mais facilidade ao trabalhar. Vamos aqui retirá-la. Ela é super simples de retirar, não tem problema nenhum em tirar e voltar a colocar peças, não há dificuldade nenhuma nessa área. O que ela tem também de bom é a joalheira. Para quem conhece o mundo Bernina e o mundo Bernet, sabe que a joalheira é uma parte essencial de quem gosta de ter as duas mãos disponíveis para trabalhar. Eu vou chegar aqui só um bocadinho à frente.
para vos exemplificar como é que coloca essa joalheira. Ela tem um pequeno furinho aqui à frente, onde vocês encaixam. Aqui colocar, ok? E o que basicamente vos permite a joalheira é que não utilizem a alavanca do calcador. No caso da B64 é posicionada aqui atrás, ok? E desta forma vocês podem utilizar o vosso joelho, eu vou usar a mão para exemplificar, podem usar o vosso joelho para levantar e baixar o calcador, ok? O que facilita imenso. Estas são algumas das funções mais simples que vocês vão encontrar neste novo modelo da B64. Se tiverem alguma questão sobre isto que eu estou a falar agora, se eu estou a ir muito depressa, vocês digam. E se tiverem alguma dúvida sobre estas primeiras coisas que eu estou a explicar, sobre medidas ou algumas funções que a máquina tem, estejam à vontade para meter perguntas e para fazer questões sobre este modelo. Nós vamos falar mais pormenorizadamente e vamos mostrar-vos também como é que ela funciona mais à frente, porque esta máquina tem algo único. Esta máquina faz 16 pontos diferentes. Vocês muitas das vezes acham que uma corticose apenas faz um ponto e só serve para aquilo. Uma corticose tem muitos tipos de pontos. E a função de uma corticose é trabalhar em tecidos diferentes e muitas das vezes em tecidos difíceis. Como assim? Como licras, como algodões, podem trabalhar em todo o estilo de tecido. Têm de adaptar o ponto para o vosso trabalho, tal e qual como se fosse uma máquina de costura. E têm também diferentes tipos de ponto. Pode parecer tudo igual, mas não é, e cada um tem a sua função para cada tipo de trabalho e cada tipo de tecido. Como eu disse, a máquina tem 16 pontos diferentes, que vocês podem usar 2 linhas, 3 e 4 linhas, e também podem usar 1 ou 2 agulhas. Em relação aos pontos, é algo que também muitas das vezes é complexo, que é ajustar o ponto. Há muitas meninas que têm corticose e não sabem como ajustar o ponto, ou dizem que a corticose não ajusta o ponto como devia, é difícil de ajustar o ponto, não consigo. As nossas bernetes e berninas também têm muitos botões, muitos locais onde vocês conseguem ajustar o ponto para o tipo de tecido que vocês estão a trabalhar, porque o ponto não é igual para todos os tipos de tecido, e também conseguem melhorar, por assim dizer, o ponto para aquele tipo de trabalho que vocês estão a fazer. Como é que conseguem fazer isso? Por muitas formas diferentes. Mudando a tensão das linhas, mudando o comprimento do ponto, maior ou mais pequeno, podem fazer isso numa corticose, mudando o diferencial, que basicamente serve para vocês poderem franzir o tecido se caso queiram, ou então retirar franzido do tecido caso não queiram e às vezes o ponto começa a franzir. A máquina tem um botão dedicado para isso, para que vocês fiquem com o ponto correto. Também podem mexer na lâmina, metê-la mais para dentro, mais para fora, de forma a que o ponto fique da forma que vocês necessitam. Bem como também a alavanca do rolinho, que dependendo do ponto que usam, podem mudar a alavanca do rolinho. Estas são mais algumas das funções que a máquina tem. Alguma questão que tenham de momento? Só temos aqui a Joaquina a dizer que acha que a máquina é bastante semelhante à B44 e B48. Ok, parece. A gente quando for trabalhar com ela vai ver que não é nada igual a esses modelos. A primeira coisa que vamos reparar é a velocidade da máquina e potência do motor é totalmente diferente, acabamento do ponto também totalmente diferente e, como eu disse inicialmente, a máquina visualmente é muito parecida, mas se metemos uma ao lado da outra vai ver que esta é muito mais ampla e tem aqui muito mais espaço, que normalmente nas outras tem só isto de espaço e aqui está muito mais espaço que as outras. Visualmente, sim, são muito parecidas com as outras e a ideia da Bernet é manter sempre tudo dentro da mesma linha, de forma a ficar esteticamente perfeito. E basicamente são estas algumas das... Se tiverem dúvidas, estejam à vontade para ir perguntando. Nós agora vamos mais pormenorizadamente mostrar-vos
como é que enfiam a máquina, alguns pontos que podem fazer com ela e mais algumas coisinhas que estão aqui escondidas que fazem esta máquina um modelo totalmente diferente daquilo que vocês já viram nas Corticose. Burnett for all my ideas. Ok, vamos então mais pormenorizadamente mostrar alguns detalhes que estão dentro da máquina, aqui na área dos crochês, por assim dizer. Vamos então retirar aqui a caixinha das aparas e vamos aproximar para vos mostrar uma função que normalmente vem nas berlinas, que é o MTC. Basicamente isto quer dizer em inglês Micro Thread Control, em português controlo milimétrico, por dizer, da linha. A que referimos é este botãozinho que está aqui, okay? É mesmo muito pequenino e é difícil de o ver. Como podem ver, ele dá para rodar mais para cima e mais para baixo, ele tem um mais e um menos, normalmente vem no centro. Para que é que isso serve? Eu tenho aqui um exemplo para vos mostrar mais facilmente, eu vou aqui meter contra a máquina para vocês entenderem no branco. Este ponto que está aqui inicialmente, como podem ver, ele tem alguns loops de linha, nós chamamos de loops a estas orelhinhas que ficam. Isto não é um ponto bonito, não é um acabamento perfeito. E provavelmente, se quisessem melhorar, iam ter de mudar tensões de linha, tinham de andar a mudar, se calhar, de linhas, tinham de mudar o ponto. Usando aquele botão, apenas precisam de controlar mais ou menos, meter mais ou menos a linha, para que ele fique perfeito e deixe de fazer os loops de linha. Okay? Podem ver a diferença, aqui tem alguns loopzinhos em cima, não sei se posso aproximar, ok, conseguem ver assim mais facilmente, e aqui já não tem nenhum loop de linha. Okay? É este tipo de ponto que a gente precisa e quer para que fique perfeitinho. Outra coisa que ela tem, e agora abrindo, desvendando a novidade da B64, é os crochês. Quem conhece uma Corticose e quem não conhece, sabe que é difícil, muitas das vezes vem aqui muita coisa e muitas passagens, cores, para conseguir enfiar 2 crochês. No caso desta máquina não há essa confusão. A primeira coisa que vão ver é que não há crochês e a única coisa que há é os acessórios. Tem a pinça, o pincel para a limpeza
têm a chavinha apenas para as agulhas, agulhas extra e enfiador de agulha e o conversor de crochê. E isto está sempre aqui à mão para que vocês consigam facilmente trabalhar diariamente e ter os acessórios sempre à mão para não terem de ir a uma caixa. Sabem que está sempre aqui e sempre que eu preciso tiro, ponho e tenho sempre aqui à mão e é só fechar e eu sei que está aqui, guardadinho, juntamente com a máquina. Vamos então enfiar a máquina e vocês agora é que vão ficar impressionados como é que isto funciona. Então vamos primeiro pegar na linha azul. Vamos passá-la aqui por baixo. Vou só aqui tentar ver, ok? E antes de enfiarmos o crochê, vamos ter de fechar os canais, eu chamo os tubos, porque esta máquina, a novidade que ela tem é que é enfiada por ar. Não precisam de pinças para andar aqui de volta de crochês para tentar enfiar a máquina. Ela é sugada à linha por ar a partir destas duas entradas e vão sair aqui nos dois crochês correspondentes. Para isso nós precisamos de fechar os canais, precisamos de puxar este botãozinho. Peço desculpa. Neste caso nada aconteceu e eu vou rodar o volante e eles vão trancar. Ok? Quer dizer que não vai haver saída de ar daqui até ali e vai ficar trancado e vão conseguir enfiar as linhas sem problema nenhum. O que é que precisamos fazer? Precisamos de segurar aqui e puxar cerca de 50 cm de linha, é o suficiente, de forma a que a linha entre aqui e saia dali corretamente. Vamos usar os nossos acessórios que estão à mão e vamos enfiar no buraquinho correspondente, por assim dizer, na minha pinça, ok? E vamos apertar este botãozinho, ok? Quando eu apertar este botão, a linha vai desaparecer daqui, não vai desaparecer, esta linha vai desaparecer e vai aparecer aqui neste crochê. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... não meti de linha suficiente, não há problema, vamos lá. Ela vai dar um bocadinho mais, ela está enrolada, não há problema. Peço desculpa, eu não tenho de frente para a máquina, é um pouco mais complicado. Ok? Ali está, ok? O que vocês vão ver? A linha aqui deste lado já completamente enfiada. E eu não tive de fazer absolutamente nada, foi só carregar no botão. É a coisa mais rápida de sempre de fazer. Vamos fazer com a vermelha, vamos fazer com que corra bem logo à primeira. Ok? Vamos passá-la aqui por baixo. Ok? Vamos então colocar os 50 cm de linha, de maneira que tenhamos linha suficiente para ela sair sempre ali corretamente, senão vai ficar a meio do caminho, não é nada disso que a gente quer. Vamos enfiar a pontinha aqui dentro. Ok? E outra vez, 1, 2, 3 e ela vai sair ali naquele. Ok? E está ela. Ok? Caso seja uma ponta pequenina, vocês podem a puxar, não há problema. Se virem que sai só um bocadinho de linha, podem a puxar, não há problema nenhum. O calcador, desde que esteja para cima, não vão ter problema nenhum com isso. Ok? E basicamente é isto. Como podem ver, é espetacular como é que ela enfia tão facilmente. Vocês não têm de passar minutos de volta da máquina para conseguir enfiá-la e passar crochês e tudo mais. Ela com um simples botão ficou enfiadinha logo num instante. Vamos então experimentar a máquina. Se eu vier aqui e tentar fechar a máquina, a primeira coisa que vocês vão ver é que a máquina tem um sistema de segurança que não vos deixa fechar, porque ainda temos a pecinha que bloqueia os nossos crochês trancada. Então, tirando e dando um andamento, ela volta a poder ser fechada. Ok? Então vamos lá experimentar a máquina e fazer alguns pontos com ela. O primeiro ponto que vamos experimentar é o ponto que eu vos mostrei inicialmente. Vou então arrumar aqui só a minha pinça, não se perder. Está sempre tudo aqui à mão. Eu vou virá-la um bocadinho para mim, se for possível. Posso? Ok.
só para eu poder costurar. O primeiro ponto que eu vou fazer, não sei se vão conseguir ver. Posso? Ok. É o corticose normal com 2 agulhas. É o nós chamamos o mais comum, o corticose comum. Ok? Vamos ver só se está tudo ok aqui dentro, para não ficar a costurar mal. Ok. E vamos lá. Eu já tenho as agulhas enfiadas para me facilitar o trabalho, senão vocês ficam muito tempo à minha espera. E então facilitamos aqui um bocadinho. E vocês podem colocar a mesa para fazer esse trabalho para ter mais área e podem também baixar e levantar o calcador com a alavanca ou com a joalheira. E também podem levantar a frente do calcador para conseguirem trabalhar e colocar só a pontinha do tecido lá. Ok? E vamos já experimentá-la. E vocês vão ver que o barulho desta máquina é diferente das BS40 que estamos a falar inicialmente. Então vamos lá. Ok? Estão a ver aqui um pequeno desajuste. Ok, já voltou. Vamos costurar novamente. Peço desculpa. Às vezes, quando ela inicia, precisa sempre ter algum ajuste. Ok. E como podem ver, a velocidade que a máquina tem é totalmente diferente. E podem cortar a linha aqui, no corte de linha, e ficam com o ponto de corticose comum com 2 agulhas. Vamos então passar ao corticose só com uma agulha. Mais uma vez, como podem ver, eu vou aqui abrir o crochê e vou buscar a minha chavinha de fendas e assim está sempre tudo à mão. Eu não preciso de retirar nada. Vou cortar a linha, porque eu vou retirar uma agulha e vou puxar a linha para retirar. E retirar a agulha é super fácil. Super simples, está tirado. Vocês podem colocar, eu não vou conseguir mostrar-vos com a câmera, mas deste lado do suporte de cones tem uma esponjinha onde vocês podem colocar as vossas agulhas de forma a que não as percam e fica sempre possível de vocês voltarem a colocar a agulha novamente lá no sítio. Okay? Então vamos fazer corticose só com 2 agulhas, com uma agulha, peço desculpa. Só com 3 linhas. Então vamos lá. Vamos então colocar, baixar o calcador e costurar. Vamos devagarinho para ela iniciar e ajustar ao ponto, ok? E eu vou-vos mostrar o que é que está a acontecer. Ok? Como podem ver, o ponto ficou largo, ok? E o que eu vos disse inicialmente, vocês por exemplo, para o ponto de 2 agulhas estava perfeito. E então vamos apertar um bocadinho o MTC, que é o ponto da vernina. Vocês, quem tem vernina já sabe o que é o MTC e provavelmente é uma coisa indispensável. E então vamos lá. Vamos ver se melhora. Ok, vamos aumentar então. Como podem ver, não melhorou quando eu diminuí, então tivemos de aumentar, ok? Isto só com uma agulha. Se quiserem fazer o rolinho, super simples. A máquina, como podem ver, nós já vimos 2 tipos de ponto e ela ainda dá para fazer muitos mais. Vou-vos mostrar também como é que podem fazer rolinho. Então, basicamente, vamos aqui fazer algumas alterações na máquina. Ok? E vamos experimentar. Então vamos lá.
podem ouvir a máquina, o barulho dela é super silencioso. Podem trabalhar durante a noite com ela, que não vão ter problemas com os vizinhos e sabem que vai ser super bem. Este é o ponto que provavelmente vocês pedem mais numa corticose, que é fazer um relinho. E esta faz um relinho super perfeito e super bonito. Ok? Então, em termos de máquina em si, vou puxá-la só para trás. Em termos de máquina em si, é uma máquina, como podem ver, super simples de trabalhar. É dedicada a quem quer ter uma boa máquina de corticose, que não consegue trabalhar às vezes com os crochês. Enfiar a máquina é um problema, é um desastre, e muitas das pessoas que normalmente vêm até nós dizem corticose não, porque eu não consigo trabalhar com isso, e é difícil. E nós, quando começamos a mostrar-vos como é que as coisas funcionam, vocês acabam por entender que a máquina é bastante simples, e então com esta vai ser ainda mais simples, vocês vão ter ainda menos problemas e provavelmente eu quase vou ser só a fada madrinha que só carrega no botão e vocês veem a máquina ser enfiada. Em relação a calcadores que esta máquina traz, é uma pergunta que vocês fazem às vezes. Esta máquina já tem um kit de calcadores, vou dar aqui para vocês verem, ok? Não ficam só focadas ao calcador normal. Vocês já conhecem este kit provavelmente da B4844. Este vai ser modificado para que dê para este, podem ver, tem vários diferentes. Vocês provavelmente já conhecem das B44, nós costumamos mostrar nas nossas redes sociais. E não vão ficar limitadas ao calcador normal da máquina, podem colocar elásticos com ela, fazer avivos, colocar pérolas, colocar fitas, colocar aquelas fitas de silicone, podem fazer mil e uma coisas, porque a máquina tem acessórios para isso, ok? Basicamente é isto. Só vos queríamos mostrar como é que a B64 é uma excelente máquina. Estou-me a fazer sinal, tem algumas perguntas, vamos responder a elas, claro, mas queríamos só dar-vos a entender que uma corticose por vezes não é uma dor de cabeça como vocês podem pensar. Algumas questões? Temos aqui a Letícia que está a perguntar quais as alterações. Eu não sei. Como assim? Em relação à B44 e 48, quais são as diferenças? Exato, não sei alterações em relação à 44. São duas máquinas diferentes. Só estamos a fazer comparação entre elas porque estão na mesma gama. São duas máquinas na mesma linha, overlock, mas não são máquinas, não é a substituição de uma B44. São duas máquinas diferentes. A 44 é uma máquina mais doméstica, mesmo pelo som conseguem ver que é uma máquina mais ruidosa, faz a mesma um corticose perfeito, faz um relinho perfeito, mas esta tem mais extras. Tem este extra de o ar, do enfiamento por ar, a mesa, a joalheira, tem essas coisas todas extra. São as duas da Bernet e continuam a existir as duas. Não é uma substituição da B44, a 64. São duas máquinas diferentes, ok? Continuam a existir. Depois temos aqui a Manuela que está a perguntar se é a máquina que está à espera. Eu acho que a que ela está à espera é uma Bernina, não é esta? Ok. A Dona Manuela, sim, não, é uma Bernina, está à espera de uma Bernina. Mas anda lá, anda muito perto com as Berninas. É o que, basicamente, o que a Bernet quis fazer com a 64 é criar uma máquina que consiga estar ali no entremeio entre a B44, falando de overlock, e a L450. Não havia ali o que nós chamamos o gap, uma falha de máquina que tivesse qualidade de ponto, que não fosse uma Bernina, mas que fosse uma Bernet. E se formos a meter 64, normalmente a 64 nós aconselhamos a quem tem uma Bernet de topo de gama e não quer passar para uma Bernina logo. É claro que vocês quiserem passar para uma Bernina estão mais do que bem-vindos à Bernina, mas ficam já com uma excelente máquina de costura e super fácil de trabalhar. Okay? Alguma pergunta mais?
Não? Não há mais perguntas? Pronto, se tiverem perguntas que eu não tenho já a responder aqui, podem fazer as perguntas depois de verem o vídeo, se não tiverem a ver agora, se tiverem a ver mais tarde. Metam as perguntas à mesma ou enviem mensagem, que nós respondemos todas as dúvidas que tiverem. Estão aqui a pedir para fazermos um direto com a B44 para explicar a usar a máquina e os escalcadores. Ok. E estão a perguntar o preço desta. Ok, é o que eu iria perguntar. Podes-me dizer só o preço? Peço desculpa. 1046. 1046 é o preço desta, sim. Vocês vão ver a diferença de preço em relação à 44, sim, mas como vimos ao longo deste live todo, a máquina tem muitas diferenças em relação ao outro modelo. Mas sim, isso é uma ideia, vamos fazer isso, provavelmente sim, sem dúvida, vamos explicar mais sobre os calcadores, porque até os calcadores da 44 vão dar na 64, por isso, sem dúvida, vamos avançar com isso. Mais alguma questão? Não? Ok, pronto. Como eu disse, se tiverem alguma questão, estejam à vontade de colocar futuramente quando estiverem a ver o vídeo. E espero que tenham gostado e que se estiverem interessadas na 64, se tiverem dúvidas, ponham-nos as dúvidas connosco. E quem apostar na 64, eu acho que vai adorar e vai ver que é uma excelente máquina de quarto e quase. Diz-me? Sim? Ok. Sim, sem dúvida, eu comprava uma. Obrigada.